Olá, eu sou o Padre Duarte Rosado e vou contar um bocado como descobri a minha vocação. Então, eu acho que tinha 20 anos, ano 2006, era uma pessoa bastante insuspeita, era bom rapaz, acho eu, mas não era muito de... Enfim, rezava, sempre acreditei, dentro da família, etc, ia à paróquia e tudo, mas o ano 2006 foi assim ligeiramente diferente, porque acho que foi o ano em que me apercebi que talvez a fé pudesse ser mais importante ou ter um papel mais importante na minha vida. Também eu acho que na verdade era um bocado despreocupado em relação à minha vida e àquilo que eu queria e o futuro e o que eu sonhava para mim. E então esse ano também foi de fazer uma pergunta do que é que será que era bom fazer. Pronto, e isto, misturando as duas coisas, era um bocado a busca de uma vontade de Deus ou de alguma... da procura de um sentido também para isto. Acho que também é o salto também de crescer, também em maturidade. Pronto, então, aos 20 anos, lá fiz um campo de férias no Carnaval, para animadores dos campos de férias. Era um campo para animadores. E então, aquilo foi muito importante. Acho que ali apercebi-me, de facto, que a fé podia ter um papel mais importante. Fiz uma boa amizade, era com a Pilar. Ajudou muito ela era bastante mais madura que eu, bastante mais séria. Então ajudou muito. Depois, na altura não havia telemóveis, quer dizer, havia, mas falava-se ao telefone de casa e falei durante muitos meses ao telefone com ela. Depois também fiz um campo de férias lá da paróquia Nossa Senhora da Vista, no Porto, na qual eu era assíduo frequentador. Então fiz um campo de férias para animar um campo de férias em que tinha que falar de Jesus aos outros pela primeira vez na vida, e correu muito bem, senti assim consolação ao fazer isto. Depois, na Semana da Queima também, nesse ano e maio, no Porto, a Semana da Queima, em vez de ir para a Semana da Queima, eu fui a pé a Santiago com outros amigos. Pronto, acho que também foi importante. E depois voltei a ir a Santiago mais à frente. Pronto, foi assim também um momento importante. Pronto, por isso tudo isto começou a ter um peso grande na minha vida, a pensar que talvez a fé pudesse ser muito importante. Mas estava longe de achar alguma vez que ser sacerdote, ser religioso seria para mim. Nunca na vida pensei nisso. Na verdade, acho que cheguei a dizer uma vez, se alguma vez Deus me chamasse, eu iria. Pronto. Mas apesar disto nunca me irá acontecer, eu era mesmo bastante insuspeito. Entanto, durante as férias normais, férias com os amigos, férias com a família, e então eu fui num campo de férias que animei nesse ano, no campo de férias do Cantil, e eu era animador, fui participante e depois animador, e nesse campo de férias então o tema era sobre São Francisco Xavier, o tema era Até Onde Xavier, era assim um tema bastante épico, e eu estava... E aquilo fez muito bem, até onde, trocar o certo pelo incerto. Portanto, eu acho que durante esses 10 dias eu acabei por aproveitar muito, apesar de ser animador, aproveitei muito para rezar. E até depois, passado uns anos, lá em casa dos meus pais, encontrei uma oração que escrevi. Pronto, e no fundo andava a fazer a pergunta proibida, que é, Senhor, eu sei mais ou menos o que é que eu quero da minha vida. Na altura, como andava a pensar mais nisto, a tomar alguma responsabilidade sobre a minha vida, então comecei a pensar mais nisto, a investir se calhar mais na música na altura, a acabar o curso que estava a tirar de Psicologia, a possibilidade até de fazer leis para o desenvolvimento. Pronto, estava aquilo tudo assim a bolir um bocado dentro de mim, mas eu disse, Senhor, eu sei mais ou menos o que é que eu quero, mas o que é que tu queres de mim? Pronto, e essa é assim a pergunta-chave. Acho que mostrei alguma disponibilidade, pelo menos abri assim uma brechazinha, e então, no último dia de campo, já tudo arrumado, não havia mais nada, nós íamos embora todos, já não havia mais nenhum campo a seguir, portanto estava tudo arrumado. Toda a gente a almoçar e eu fiquei a falar com o novice, que tinha feito esse campo, que era o Vasco, e fiquei a falar com ele a contar as coisas do noviciado, como é que era, e eu a falar da minha vida, deste tudo que andava aqui em ebulição. Pronto, e não sei bem o que é que aconteceu, mas assim, do nada, levanto-me dessa conversa para finalmente irmos embora e alguma coisa ali aconteceu de uma grande graça, de uma alegria gigante que me invadiu, gigante, uma coisa absurda, que nunca tinha sentido, uma alegria enorme, 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 ao mesmo tempo que alguma coisa me dizia, tu ser jesuíta também, ser padre, ser jesuíta. E pronto, aquilo foi bastante inesperado, lá está, eu volto a dizer, eu era bastante insuspeito, isto não nada faria prever uma coisa destas,
em mim. Então, mas eu pensei, Eduardo, vai para casa, descansa e amanhã isso passa, de certeza. Pronto, o problema é que eu fui para casa, isto foi em agosto, dia 28 de agosto, fui para casa e isto não passou. E então, pronto, e um desejo enorme de entregar a vida a Cristo, entregar a vida. Um desejo enorme e uma alegria enorme que vinha acompanhado. Pronto, e é uma alegria mesmo paradoxal, porque eu sabia todas as consequências que isto teria na vida, não é? Sei lá, de ter que deixar a minha cidade, ter que deixar os meus projetos, ter a família, a possibilidade de ter uma família no futuro, etc. Uma quantidade enorme de coisas que era preciso deixar e eu... ao mesmo tempo senti uma alegria enorme e uma vontade de entregar a vida e de servir gigante, gigante, gigante. Pronto. E não é que, sei lá, assim, e tinha uma vida, sei lá, uma vida ótima. Enfim, se calhar um bocado irresponsável, ou um bocado imaturo, ou alguma coisa, mas pronto. Então isto assim, tudo em ebulição, mas um desejo muito grande. Pronto, então fui a Xavier, também nessa altura, com o Padre Carlos Carneiro, e falei lá com ele, e ele, entretanto, disse-me, olha, vamos ver, fala comigo, daqui a 10 dias, quando ele acabou. Pronto, e acabei por entrar assim, nunca tinha feito exercícios espirituais, fiz pela primeira vez exercícios espirituais, assim, até bastante curtos, de 3 dias. Pronto, e lá o Padre Carlos achou que isto também era de Deus, e então lá entrei, eu decidi entrar no dia 21 de outubro, e no dia 12 de novembro entrei, portanto foi assim um processo muito rápido, foram 2 meses assim de discernimento. Pronto, eu não acho que seja assim, enfim, foi a maneira como também acho que o Senhor escolheu. Se calhar se estivesse assim com falinhas mansas eu se calhar nunca teria entrado, teria dito, está bem, pronto. E, sim, tinha alguns medos na altura, tinha medo que isto não passasse só de mais uma paixoneta, que eu era muito bom a apaixonar-me e pronto, isto podia ser só mais uma paixão, não é? Que depois passado 1 mês, 2 meses, 6 meses, pronto, ia tudo embora. Pensei muitas vezes, não é? Eu nunca fui assim muito bom aluno até entrar na companhia, depois de entrar na companhia até fiquei mais ou menos, mas até entrar nunca fui muito bom aluno, então tinha medo que isto que fosse uma fuga do curso, do último ano de curso, e por isso estivesse a fugir. Pronto, então estava assim... tinha alguns medos, mas na verdade depois este tempo de discernimento e este acompanhamento que tive, entretanto, foi-se revelando muito esclarecedor também. Pronto, acho que entrei coxo, continuo coxo, há imensa coisa que... Sim, mas pronto, entrei muito frágil também, muito verde, e eu acho que continuo de alguma forma frágil e verde, ainda me sinto assim meio uma criança, assim, a aprender a andar e a confiar. Pronto, mas acho que a vocação é uma história, é uma narrativa longa que começa, enfim, que começa desde o momento que nascemos e vamos construindo com Deus alguma coisa. Pronto, e isto depois a mim levou-me até à companhia de Jesus e a ser padre. Pronto, e de facto, enfim, tem sido um caminho tão bonito. Algumas coisas duro, como acho todos os caminhos, mas tão verdadeiro e tão pleno também, de alguma forma. Pronto, descobri também a forma de ser filho, muito amado, de viver como filho, descobri o que é ser amado, o que é amar também. Por isso tem sido bom. E obrigado por me ouvirem.